Bom dia a todas e todos da comunidade Paz e Bem. Estamos hoje aqui, neste dia 4 de novembro de 2025, para apresentar mais um programa Paisagens, de número 119. Hoje vou começar uma reflexão em sequência, talvez de 4 a 5 programas, dedicados a um livro que acabei de produzir junto com meu irmão Paulo Couto Teixeira, sobre um tema muito importante para mim, né? Que é este aqui, né? Passos de realização espiritual, o boi e o pastor. Vejam que trabalho fabuloso do meu irmão Pulica. Então é um livro que estamos produzindo e que vai sair publicado no início de 2026 pela editora Recriar, de São Paulo. É um trabalho muito importante e que trata de um tema tão fundamental como esse da busca da realização espiritual. Assim como ocorre nas tradições cristãs e islâmica, com mestres como João da Cruz, Teresa de Ávila no cristianismo, né? Farid Uddin Attar, na tradição islâmica, grande místico que morreu em 1220. Também a tradição Zen apresenta abordagens que tratam desse processo de realização espiritual do ser humano. Um dos exemplos apontados encontra-se na série de 10 imagens, com seus respectivos comentários, conhecida como O Boi e o Pastor. São clássicas pinturas atribuídas ao mestre Zen Sheikyo Shinshu, que remontam à dinastia Sung e retratam as frases do processo espiritual. Inicialmente eram 6 imagens, e essas se perderam. Depois apareceu outra série de imagens retomando o mesmo tema. Foi também descoberta, eram 8 imagens, e concluía com um círculo vazio. Depois vieram as outras imagens atribuídas ao monge e pintor Shubun, que nasceu em 1432 e morreu em 1460, que se inspiraram numa versão mais antiga de autoria do mestre Zen chinês Guo Na-Xiun, do século XII. Junto com as imagens, os comentários em prosa de autoria de Zekao Xuxin, que morreu em 1405. Então, essas 10 imagens de Shobun que nós vamos falar aqui e comentar aqui com vocês, no texto que eu mesmo escrevi, né? Imagens que ganharam grande divulgação no Japão e constituem peças fundamentais para tratar o delicado tema do processo que envolve a caminhada do ser humano em busca de si mesmo, na perspectiva do Zen Budismo. O que buscamos realizar nesse nosso livrinho, que é um livro de 35 páginas, foi apresentar a temática, mas agora não com as ilustrações tradicionais, mas as ilustrações feitas pelo meu irmão Paulo Couto Teixeira, conhecido como Pulica, né? De forma livre e inspirada.
E junto com as ilustrações do meu irmão, o meu texto explicativo, que teve como base os ricos comentários elaborados por um grande pensador da escola de Kyoto, Shizutero Ueda. O tema central desenvolvido relaciona-se ao processo do despertar. Como se dá o tornar-se verdadeiramente humano na descoberta do si mesmo essencial? Como assinala Ueda, o fundamental no Zen é o despertar para a verdade de si mesmo e realizar o eu verdadeiro. O budismo Zen entende que o eu verdadeiro é o eu sem eu. Vamos então apresentar as primeira imagem, todas elas feitas em Nanquim por Pulika. Essa é a primeira imagem. Apreciemos, né, essa primeira imagem, muito bonita, né? Vejam à esquerda o alto detalhe do passarinho, né? Muito legal. Sempre eu coloco no livro uma frase dos comentários tradicionais das 10 figuras, né? E aqui eu coloquei o título, o comentário resumido. Seus pés se afundaram na profunda e turva lama, mas ainda não se deu conta. Então, na série de imagens que se seguem, que vão cobrir os próximos programas, 2 personagens estão presentes: o boi e o pastor. O boi representa o si mesmo na sua permanente busca em atingir o ser humano, né? O boi representa o si mesmo e o pastor representa o si. O pastor representa o ser humano na sua busca para atingir o seu eu mais profundo, o si mesmo. Por sua vez, o boi simboliza o si mesmo, que está sendo temporariamente buscado pelo ser humano. Nem sempre o boi aparece nas imagens. Como nessa primeira imagem, não tem boi. Em verdade, o boi aparece apenas em 4 das 10 imagens. Na primeira ilustração, essa que eu mostrei, o que vemos é o pastor que inicia sua busca. Nesse momento inaugural, ele ainda se encontra perdido e disperso. A imagem apresentada relaciona-se com a dinâmica que envolve a caminhada do ser humano e, inicialmente, aparece a questão fundamental em torno de algo que escapa ao sujeito ou que não foi ainda detectado pelo sujeito. É o momento da pergunta primeira em torno do acesso a esse algo tão importante para o sujeito, mas que ele ainda não consegue captar com clareza. Trata-se do primeiro arranque existencial, da dúvida preambular, da indagação primeira, da suspeita em torno de um modo determinado de existência. Quando o sujeito levanta perguntas sobre a densidade do seu eu, ele está ainda perdido
sem pista nenhuma. A dúvida sobre a sua realidade e verdade o contagia. A primeira imagem relata isso, o início de uma indagação que interpela e incomoda o sujeito. Você vê que o sujeito está aqui incomodado. Mas é assim que se inicia todo o processo de busca do verdadeiro si mesmo. Essa indagação essencial vem carregada de uma dinâmica existencial. Despertar para o morrer ou para a vida. O si verdadeiro já se delineia nesse primeiro momento quando a pergunta inicial vem lançada e jogada no tempo. É o processo que leva à possível resposta. Um processo que não é linear, nem simplificado. Muitas vezes essa dinâmica de busca vem pontuada por muita angústia ou mesmo desespero, quando o sujeito não consegue encontrar acolhida ou refúgio ainda dentro do seu quadro existencial. Em rica preleção, datada de 1929, o filósofo alemão Martin Heidegger citou de forma singular essa situação de angústia que marca esse momento particular da vida humana. Trata-se, segundo Heidegger, de uma difícil situação de perplexidade e de indeterminação. O sujeito encontra-se diante de algo que não se firma em nenhuma explicação. É o momento da angústia primordial, diz Heidegger. E a angústia é sempre angústia diante de 3 pontinhos. Né? Você não sabe o que é angústia, diferentemente do medo, né? O medo você sabe o que provoca. É medo do cachorro, é medo do ladrão. Angústia não. É angústia de, sem resposta. Não se trata apenas de falta de determinação, mas a essencial impossibilidade de determinação nesse primeiro momento. O sujeito está suspenso sobre o nada, né? O que permanece nesse momento é apenas o puro ser aí, no estremecimento desse estar suspenso, onde nada há em que apoiar-se. Trata-se de um nada que emudece qualquer dicção do é. No início, o que ocorre é o titubeio. Não se sabe onde andar ou o que fazer. Não se trata de uma pergunta que se restringe ao domínio intelectual, mas algo que envolve toda a existência e que pode lançar o sujeito no desespero. E isso pode durar tempo. A pista de acesso ao caminho pode acontecer num ano, 5 anos, 10 anos. O importante é manter acesa a vontade e firmar com teimosia o desejo da busca. Curioso perceber que a indagação filosófica começa assim, com uma atitude de admiração. O ato de filosofar se inicia com um afastar-se, não das coisas concretas, mas das interpretações usuais que são tecidas sobre elas. É quando o sujeito desperta para o mirandum, ou seja, para uma percepção distinta e singular que destoa da ocular sobre a vida diária e comum. Como indica Heidegger, somente na clara noite do nada da angústia surge a originária abertura do ente enquanto tal,
o fato de que é ente e não nada. É o momento ímpar, quando uma nova indagação provoca a busca por transparência, para além das necessidades mais imediatas da vida, no horizonte novo, no mundo mais profundo, mais essencial, mais invisível. Mas nesta primeira imagem, não há ainda solução para esse desespero. Ele está envolvido, o buscador, na noite, suspenso sobre a indeterminação, angustiado, profundamente angustiado. Essa, então, é a primeira imagem de alguém que está no mundo, ainda sem encontrar o seu caminho, a pista para essa dúvida existencial que toma todo o seu ser. E eu fico hoje aqui nesta primeira imagem, das 10 imagens que se seguirão, todas elaboradas pelo Pulica. Vai ser certamente um momento bonito que teremos juntos nesses próximos encontros, falando sobre esta busca essencial. Agradeço a todas e todos que estão me ouvindo ou que vão me ouvir, já que as gravações ficam guardadas no YouTube. Agradeço ao Felipe Albani pela cobertura e o meu abraço carinhoso a toda essa linda comunidade. Paz e bem.